Então, considera as pessoas que estão aqui se dedicando para abençoar a sua vida. Amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Atos, no capítulo 20, no verso 24. Aleluia. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Atos 20, 24 e deixa ela aberta aí. E eu queria, como introdução da mensagem, eu queria que o Levi me tocasse aquela música que eu combinei com você, se você puder fazer isso. Você pode ficar sentado, irmão, fica à vontade. E vamos adorar um pouco mais ao Senhor. Daqui a pouco nós vamos estar ceando. Oh, aleluia, Deus. Tudo é perda se não tenho a Ti. A Tua graça é o que me basta. Sem Você não sei pra onde ir. Sem Tua presença nada importa. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem Ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a Ti, não tenho nada, nada eu sei sem Ti, Senhor. Só Tua presença é o que me basta. Eu Te levarei por onde eu for. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem Ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele? Se eu não tenho a Ti, não tenho nada, nada eu sei sem Ti. Só Tua presença me basta. Eu Te levarei por onde. Se eu não tenho a Ti, não tenho nada, nada eu sei. Só Tua presença me basta. Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem Teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. E quem sou eu sem Teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu?
Só tua presença. Me basta. Eu te levarei por onde eu for. Aleluia. Oh, tu és bom, Senhor. Obrigado, Pai, porque a tua presença nos basta. Obrigado porque a tua graça nos basta, Senhor. Obrigado porque de nada nós sentimos falta. Tua presença é suficiente em nossas vidas. Quem sou eu sem o teu amor? Quem sou eu sem a tua graça? Quem sou eu sem a tua presença, Senhor? Quem sou eu sem a tua vida, Pai? Quem sou eu sem a tua misericórdia? Quem sou eu sem o teu amor, sem o teu perdão? Quem sou eu, Senhor? É o que basta. Quem sou eu? Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu? Meu Deus. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, pela presença. Por tua presença, Pai. Muito obrigado. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Ministério de Música. Salva de palmas para esses homens de Deus. Vocês podem sentar. Muito obrigado. Queridos, Atos capítulo 20, verso 24. Você que está nos acompanhando pela internet, fica até o final também. Um abraço para minha mãe, para o meu pai, que está nos assistindo aí, e para todas as pessoas, né? Em nome de Jesus. Verso 24 do capítulo 20 diz assim, irmão. O apóstolo Paulo escrevendo, ele diz: mas nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra, essa palavra é importantíssima, com alegria, a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Amém? Pai, te dou graça por essa porção lida da tua palavra. Espero mesmo, Pai, que o teu Espírito fale com as pessoas essa noite. Que as palavras sejam transmitidas por meio da minha vida, mas a essência, a inspiração, a direção seja do teu Espírito, Pai. Sempre do teu Espírito, Pai. Nada de mim mesmo. Usa-me para o louvor da tua glória, apesar de mim mesmo. Amém? Queridos, essa aqui é uma declaração do apóstolo Paulo, na verdade um discurso que ele fez quando o próprio Espírito Santo revelou para ele que os dias dele, usando aqui de forma figurada, estavam contados, né, fisicamente falando. E ele vai falar no versículo que nós lemos que ele não fazia questão de nada e nada ele tinha na sua vida como preciosa. No entanto, ou portanto, entretanto, ou se fosse, para fazer o que ele disse? Para cumprir com alegria a carreira e o ministério que ele recebeu do próprio Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu não sei como que é a nossa reação se o Espírito Santo chegasse para qualquer um de nós aqui agora e dissesse: rapaz, você vai chegar... Você já tem sofrido bastante com açoites, naufrágio, apedrejamento, mas não foi suficiente não, vai continuar acontecendo isso. Você vai morrer por essa causa. E você receber essa notícia, eu não sei como é que você ia reagir. Se você ia ter uma inspiração do apóstolo Paulo, dizer, contanto que eu cumpra com alegria. É difícil, irmão, entender alguém cumprir com alegria quando as coisas estão indo mal, sim ou não? Quando as coisas estão difíceis na nossa vida, às vezes é difícil mesmo você
estar alegre. Mas o apóstolo Paulo, ele estava cumprindo uma chamada do Senhor Jesus Cristo, e a Bíblia diz, a declaração dele diz aqui que nada era importante para ele. Nem a própria vida ele tinha como preciosa, a não ser que ele conseguisse cumprir, correr a carreira dele com a alegria e o chamado ministerial que o Senhor tinha para ele. E aí, irmãos, o apóstolo Paulo, quando ele traz essa declaração, ele não estava dizendo que a vida humana não tem valor e sentido nenhum. Não é isso que ele estava dizendo. Amém? O que o apóstolo Paulo estava querendo dizer não significa que ele estava desejando a morte física de forma inconsequente. Não, mas viver uma vida de desprendimento absoluto e renúncia do próprio controle em favor do evangelho. Rapaz, a conversão do apóstolo Paulo não foi uma mentira. Foi algo que impactou a vida dele, irmão. Foi algo que mudou a vida do apóstolo Paulo. Sabe, o apóstolo Paulo, antes de se converter, ele foi cúmplice de muitos homicídios. Sabe, ele compactuou com a morte de muitos cristãos. Por ignorância. Por achar que estava cumprindo a vontade de Deus, ele fez coisas terríveis. Ele presenciou, a Bíblia vai dizer que ele presenciou a morte de Estevão. Ele estava lá, quando Estevão estava sendo apedrejado, que ele viu a glória de Deus, ele consentia, a Bíblia diz que ele consentia com a morte daquele homem. Então, assim, quando ele tem um encontro com o Senhor Jesus Cristo, ele teve um choque de realidade, mas foi algo muito impactante. A salvação, ela é impactante na nossa vida. Quando você tem um encontro com o Senhor Jesus Cristo, muda, cara, é tudo, sabe, tem que se tornar novo. E se você você mesmo, às vezes, depois que você tem essa experiência do novo nascimento, você às vezes fica lembrando de coisas que você, rapaz, só Jesus mesmo para mudar a minha vida. Mas só Jesus para me transformar em assim, do jeito que eu sou hoje, né? O pavio curto se alonga. Se você não amar, você passa a amar. Se você tinha dificuldade de perdoar, passa agora a ter a facilidade. Você procura gente para perdoar. Então, assim, é um impacto. Mas esse homem, ele tinha, sabe, as razões dele de imaginar, rapaz, eu peguei carta para matar muita gente. Sabe, eu participei, E ele chegou um momento que ele disse, rapaz, eu não tenho mais nada na minha vida que eu considere precioso. Ele não estava dizendo que a vida não tem valor ou não tem sentido. Ele estava falando de um propósito, irmão. Ele descobriu que agora o propósito da vida dele era em prol do reino. Era em prol do Senhor Jesus Cristo. Nada do que ele fizesse no natural era tão prazeroso quanto estar fazendo a vontade de Deus, pregando, mesmo apanhando, mesmo sendo açoitado, mesmo estando em prisão. Ele diz, não tenho minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra com alegria. Com alegria, a pessoa passando tantos problemas, meu irmão, de perseguição, sabendo que ia morrer, e não foi um pensamento, rapaz, cuidado, Paulo. Cuidado que se tu não parar com esse teu comportamento, se tu não parar com esse negócio de falar de Jesus, se tu não parar com esse negócio de falar de reino de Deus, tu vai morrer. Não era pelas circunstâncias, foi o próprio Espírito que revelou isso para ele, que o motivo da morte dele seria porque ele foi firme, ele foi seguro naquilo que o Senhor Jesus Cristo propôs para ele. Ele não abriu mão do propósito, ele não abriu mão do chamado, ele não quis saber, irmão, se ele ia perder a vida dele ou não. Eu sei que muitas vezes, para nós, principalmente nos tempos atuais, isso pode ser loucura. Alguém chegar, rapaz, eu vou morrer pela causa do evangelho. Você é doido, meu irmão, você tem uma família para dar de comer, você tem 3 filhos, tem 6 filhos, tem... Mas, irmão, quando a gente tem uma convicção plena no Espírito, do propósito de Deus para as nossas vidas, do chamado que nós temos, nada muda. Nada muda. Eu acho que foi semana passada, não sei, eu estava falando, foi no culto de jovens,
eles me convidaram e eles fizeram o tema. Pastor, o tema é propósito. E eu falei um pouco do meu testemunho para eles, que quando você tem esse propósito, irmão, nada que você faça fora dele é tão prazeroso quanto você viver dentro do propósito. Tudo isso que eu faço, que eu estou vivendo, é um propósito de Deus. Eu não sei viver fora disso, irmão. Eu não sei ser tão bom quanto eu sou dentro do propósito de Deus lá fora, mesmo que seja trabalhando para sustentar a minha família, eu não tenho tanto prazer como estar aqui agora falando de Deus, da palavra. Eu não consigo fugir disso. Eu não consigo, meu irmão, abandonar isso. Por mais que eu tente, ele vai atrás, ele vai sempre me perseguir. Porque é um propósito de Deus. Aí eu dei o exemplo de Jonas, que tinha um propósito de pregar, ele tentou fugir, se esconder, foi para o fundo do navio, né? Teve aquelas tempestades, mas ele não conseguiu fugir do propósito, do plano de Deus. Qual era? Para pregar em Nínive, meu irmão. Moisés, quando morava lá no Egito como um príncipe, cometeu aquele homicídio, fugiu para o deserto, passou 40 anos ali, conheceu a mulher, casou, e ele, não, aqui, agora a minha vida vai ser uma vida tranquila, só cuidar dessas ovelhinhas aqui, do meu sogro. Mas um dia Deus apareceu para ele na sarça e disse, você tem que libertar o meu povo. Logo eu, que nem falar direito sei. Mas ele não conseguiu fugir do propósito de Deus, que era libertar o povo. Mesma coisa o apóstolo Paulo, quando ele teve um encontro com Jesus, que ele caiu, a Bíblia diz que o Senhor perguntou por que ele estava perseguindo. Aí Jesus disse, eu escolhi você para quê? Para pregar a minha palavra aos gentios, e no final ele vai dizer aos judeus também. Então ele não conseguiu fugir desse propósito. Mesmo que ele fizesse redes, Carlos, aquilo ainda não era o propósito era o quê? Cumprir o que o Senhor o chamou para fazer. Ele diz, antes que eu cumpra, contanto que eu cumpra com alegria a minha carreira e o meu ministério, que eu recebi do Senhor Jesus Cristo para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. O propósito dele não era em prol de si mesmo, mas era em prol do Evangelho. Era para testemunhar o quão poderoso e o quão o Evangelho do Senhor Jesus Cristo tem poder para mudar e transformar as vidas das pessoas, irmão. Jesus Cristo teve que pagar com a sua própria vida para que nós estivéssemos aqui hoje. Paulo disse, eu vou pagar um preço também, para que esse Evangelho continue sendo propagado. A prisão não me para. O naufrágio não me para, os açoites não me param, nem a decapitação me para. O que é isso, irmão? Convicção do propósito e do chamado de Deus. Amém? Eu anotei alguns pontos aqui. Um deles é que quando nós temos convicção desse chamado do chamado e do propósito, nós vamos conseguir mudar o centro da gravidade da existência. Sair do egocentrismo. Para Paulo, a preservação do eu, e esse eu não estou falando o espírito recriado, amém, irmãos? Nós podemos confiar no espírito que foi recriado, amém? A consciência. Mas do conforto, da segurança, da reputação, deixar de ser prioridade máxima. Eu já vi pessoas, irmão, se escondendo em algumas situações, porque no ambiente que ele estava, ninguém era crente e não gostava de crente. Então a pessoa omitia a sua identidade como cristão. E eu ouvi a pessoa perguntar, alguém descobriu que ele era crente, aí a pessoa perguntou assim, você é crente? Aí ele disse, eu conheci a pessoa crente, conheci a igreja, conheci o pastor. Aí eu ouvi na hora, eu fiquei triste quando eu ouvi a pessoa, não, eu só vou à igreja. Ei, irmão, isso é negar Jesus. Você não precisa ter vergonha, meu irmão. Você não precisa
ter vergonha, porque se você disser quem você é, você não vai ser aceito. Melhor ainda que você não é aceito em grupos assim, irmão. Melhor é que as pessoas olhem para você e quando elas forem fazer coisa errada, não coloque o antes no meio não, porque o antes é crente. Isso é uma identidade, é uma característica, meu irmão. Sabe, isso é fazer as coisas por amor ao Evangelho, por amor ao Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, é melhor você perder 10 amizades do que você perder um relacionamento com Deus. Não, mas o irmão tem dinheiro, se eu me afastar dele, quem vai me levar para lanchar no final do culto? Não, irmão, não troca o propósito e o chamado de Jesus Cristo que Ele tem para a tua vida. Amém? Não faz isso, sai desse egocentrismo, entra no cristocentrismo. A vida passa a ser medida pela utilidade dela para o reino de Deus e não pela sua duração ou ausência de sofrimento. Às vezes as pessoas pensam que vão para o Senhor Jesus Cristo e aí tudo vai ser um mar de rosa. Você não vai ter mais perseguição, ninguém vai mais te afrontar. Não, muito pelo contrário. Quando você é identificado como um cristão, como um crente salvo, nascido de novo, aí é que as pessoas que não compactuam da tua fé vão te provocar. Aí é que você vai ter que mostrar o quão você está envolvido com o reino de Deus. O quão você está envolvido com o Evangelho, o quão você está envolvido com a palavra de Deus. Pouco me importa, irmão. Pouco me importa se as pessoas vão me aceitar ou não. Claro, eu não vou estar aqui querendo guerrear com as pessoas, querendo ser inimigo das pessoas, não. Nós somos sal. Amém? Somos sal. E aí eu vou pegar uma instrução de um amigo que diz, cara, o sal, ele dentro do saleiro não faz sentido. Amém? E o sal dentro do sal não faz sentido. O sal faz sentido no mundo. Não é assim, Arnaldo? O sal ele vai fazer sentido no mundo. É você que vai dar o gosto dessas coisas. É você que, como crente, é que vai fazer a diferença. Amém? Não estou dizendo que nós temos que ser radical. Não é isso, irmão. Radical religioso, não é isso. A gente tem que ser radical considerando a palavra. Mas não é radical tratando mal as pessoas. Viva o propósito de Deus ainda, meu irmão, que você tenha perda. O Evangelho fala disso. Fala de perda. Fala de ganho, mas fala de perda. Amém? O Senhor Jesus Cristo falou isso. Ou você não acredita no que Ele fala? Foi Ele que disse. Quem quiser vir a mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Depois Ele vai dizer... quem perder a sua vida por minha causa vai achar. Então o Evangelho também fala de perda, sim? Perder a vida, nesse contexto que nós lemos aqui do apóstolo Paulo, significa que o medo da morte ou da dor não tem poder de fazer o cristão recuar ou desobedecer a Deus. É a disposição prévia de pagar o preço mais alto para cumprir a missão de Deus. Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 16, no verso 25. Aleluia. Aleluia. Olha só o que diz o texto, irmão. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, vai ganhar 10 vezes mais. É assim que diz? Diz, perder-la. Como é que diz? Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida, olha o detalhe, por amor de mim, não é por qualquer coisa, é por amor de mim, achará. Às vezes as pessoas confundem, né? A Bíblia diz, bem-aventurados que são perseguidos, porque serão, né? Mas ele diz perseguido por causa da justiça. Não é por qualquer coisa.
Agora, toda perseguição que você vai dizer, não, a Bíblia diz, bem-aventurados que são perseguidos, por causa da justiça. Estão comigo? Se você for em Lucas, no capítulo 17, verso 33, você vai ver de novo Jesus Cristo falando. Lucas 17, 33. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. E qualquer que perder, salvá-la-á. Isso é Jesus que está falando, irmão. Amém? Lucas escreveu, mas isso aí são falas do Senhor Jesus Cristo. Sim ou não? João, no capítulo 12, no verso 25, por favor. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Irmão, faz sentido? Tem conotação com o que nós lemos de Atos 20, 24? Sim ou não? Tem, irmão. De quem foi que Paulo recebeu o evangelho? Do próprio Senhor Jesus Cristo. Então Paulo tinha propriedade para falar sobre isso. Paulo sabia o que ele estava falando. Paulo foi completamente, plenamente inspirado por Jesus Cristo, irmão. A vida dele estava completamente inspirado pelo testemunho de Jesus. Nós vamos ver daqui a pouco, quando formos celebrar a ceia, o apóstolo Paulo falando sobre a ceia do Senhor como ninguém. Nem João, nem Lucas, nem Mateus, nem Marcos falaram tão bem da ceia do Senhor quanto o apóstolo Paulo. Ele diz, porque eu recebi do Senhor. Meu irmão, eu creio que o apóstolo Paulo recebeu muito mais coisas do Senhor, além da instrução da ceia. Para ele falar com tanta propriedade, com tanta consciência, com tanta convicção, ele tinha muita intimidade e relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Amém? Aceitar o risco como parte do chamado. Consciência das consequências, ele não estava entrando, de forma incerta, ele não estava entrando de forma inocente. Quando ele entrou nesse negócio de evangelho, ele já sabia o que poderia acontecer com ele, mas ele não retrocedeu, Arnaldo, ele não deu para trás. Não, perder a minha vida por causa de evangelho não está muito bom assim. Não, ele foi para cima. Ele foi até as últimas consequências. Ele não considerou os perigos. E isso não está dizendo que Paulo era irresponsável, pelo amor de Deus. Esse cara era um inconsequente, esse cara era um irresponsável. Perder a vida nessas loucuras, nesse radicalismo de falar de Jesus. Não, irmão, ele fez tudo muito consciente. Ele sabia que a missão dele era essa. Se era para ele morrer, ele ia morrer por essa causa. Ele não ia morrer de doença, ele não ia morrer de acidente. Ele não morreu de naufrágio, ele não morreu na tempestade, quando aquela cobra picou ele. As pessoas se assustaram com Paulo quando ele foi picado. Foi pegar o graveto para acender a fogueira. Aí quando ele pega o graveto, a cobra morde ele. A cobra fica pregada no dedo dele. Ele sacode a cobra. E as pessoas que viram ele sendo picado ficaram tudo abismados. Daqui a pouco ele vai cair durinho. Não, irmão, a morte não podia parar o apóstolo Paulo dessa forma. Porque ele estava certo do propósito e da missão de Deus na vida dele. Eu vou até o fim. Nem a morte, nem a vida vai me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então o naufrágio não ia ser o fim, irmão. Os açoites não ia ser o fim. As prisões não ia ser o fim. O fim era até ele chegar, não negar Jesus Cristo, dar a sua própria vida em prol do evangelho, daquilo que ele acredita, daquilo que mudou a vida dele, daquilo que fez. Olha só, irmão, onde essa palavra chegou. Olha só quem somos nós hoje, porque alguém ousou, irmão, e não dá para trás. Está faltando isso em nós, irmão. Está faltando mais prática nas nossas vidas. Teoria a gente tem demais. Está todo mundo de parabéns na teoria. Eu quero ver você na prática.
Eu quero ver você envolvido, botando a mão no arado, indo para cima, levando o nome mesmo de crente. Esses crentes são tudo assim. Somos, meu irmão. Tenho orgulho de ser o que eu sou em Cristo. Eu não sei, irmão, eu não acredito que vai ser comigo como foi com o apóstolo Paulo. Eu nem preciso desejar isso, não. Eu quero morrer igual o apóstolo Paulo. Eu quero morrer igual o Senhor Jesus Cristo. Irmão, se há um propósito para tu morrer assim, que você cumpra a sua carreira com alegria. Se precisar morrer pelo Evangelho, cumpra com alegria. Mas, meu irmão, viva a vida que o Senhor conquistou para você viver. Cumpra com alegria. Seja um crente alegre, sabe? Tenha prazer em ser quem você é. Tenha, sabe, esse orgulho. Eu estou falando orgulho, não é uma palavra ruim, o orgulho de Satanás não, sabe? Um orgulho no sentido de, meu irmão, eu gosto de ser quem eu sou. Eu gosto de ser a pessoa que Cristo me transformou para ser. Eu amo esse evangelho, eu amo falar de Jesus, eu amo estar me associando com as pessoas, criando novas conexões. Por causa de quê? Do evangelho. Foi isso que o apóstolo Paulo fez, irmão. Amém. A postura do apóstolo Paulo ecoa diretamente o ensinamento de Jesus nos evangelhos. Os textos que eu li aqui agora. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Amém. Existem existe a falsa perda também. Perder a vida por causa de Jesus, perder a vida por causa do Evangelho, e isso não é uma coisa que você vai ter que provocar. Vou ter que morrer pelo Evangelho, então vou provocar qualquer coisa aqui, porque as pessoas vão me matar, eu estou morrendo por causa do Evangelho. Não. Isso é uma falsa perda. A perda de verdade é por causa de Jesus, é por causa do Evangelho, é porque você está fazendo aquilo que o Senhor te chamou para fazer. E a falsa perda é segurar a vida terrena a todo custo, fugindo do propósito de Deus. É a verdadeira forma de desperdiçar. Irmão, quando nós fomos alcançados pelo Evangelho, nós não fomos alcançados apenas para sermos salvos. Sabe, ser salvo é o princípio, é a base, é o tudo. Mas Jesus não morreu apenas para você só ser salvo. Sou salvo, acabou, não faço mais nada. Vou viver de qualquer jeito. Não, essa salvação traz coisas, irmão, para a nossa vida. Traz uma vida melhor, traz uma vida de prosperidade, traz uma vida de saúde. O Evangelho proporciona isso para nós. É uma mudança, é uma transferência de um reino para outro reino. Um reino de condenação de miséria, um reino de luz e de amor. Muda tudo. Se muda o reino, muda o Senhor. Se muda o Senhor, muda os princípios também. Mas só, irmão, que essa consciência de que o Evangelho vai nos proporcionar, essa consciência de uma vida melhor, não quer dizer que agora nós vamos ter que desprezar o reino e focar só em coisas materiais. Não, porque a Bíblia diz que a gente tem que fazer isso. Você não pode inverter os valores. Você não pode trocar o Senhor pelas bênçãos que Ele te oferece. Cuidado quando você conquistar uma coisa. Cuidado, na verdade, quando você disser assim: rapaz, o Senhor vai me dar algo. Aí o Senhor te dá algo, seja lá o que for, seja um bem material, seja uma pessoa para você conviver, seja um filho, seja lá o que for. Que você cita Deus como alguém que vai te proporcionar ou te dar. Cuidado quando você disser que é Ele. Porque o que é que acontece? Às vezes o Senhor lhe dá algo, lhe dá um filho, lhe dá uma pessoa, lhe dá um bem material. Aí você agora trata isso como se fosse o Senhor da sua vida. Aí esquece o verdadeiro Deus que te deu. Estão aqui, Mico?
Cuidado quando você disser que Deus está dando uma coisa. Não faça dessa coisa o Senhor da sua vida. Não faz isso, irmão. Continua tratando Ele, continua exaltando Deus como aquele que supre todas as tuas necessidades. Mas não deixa que quando Ele suprir as suas necessidades, você o esqueça e só venha acioná-lo quando estiver passando por um problema de novo. Isso é ingratidão, irmão. Deus não está aqui para só realizar os desejos do nosso coração. Se você tem tanto isso no seu coração, de Deus realizar os desejos do seu coração, realiza o dele também. Realiza o dele também. A vontade de Deus, todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Prega o evangelho, irmão. Fala de Jesus para as pessoas. No teu trabalho, na tua escola, na tua faculdade. Aonde você estiver, irmão. Você não sabe que essa é a vontade de Deus? A gente sabe que nem todo mundo vai ser salvo, mas não é a vontade de Deus. É um desejo dele. Ele não realiza o seu, realiza o dele também, irmão. Aleluia. Aleluia. Vocês estão comigo? Em Filipenses, no capítulo 3, o apóstolo Paulo, aqui ele fala: nada eu tenho por precioso, ou nada eu faço questão. Quando ele diz nada, eu faço questão de ter mesmo. Sabe, ele não tinha inveja de nada. Se o cara tem um iPhone 15 e eu tenho aqui um Moto G24, não faço questão disso não. O cara tem um iPhone, o outro tem um Android, eu não faço questão disso não. O cara tem uma Hilux da última geração e eu tenho um carro inferior. Não faço questão disso não. Isso não é coisa que mexe meu coração. Meu irmão, tudo que eu for ter na minha vida, que eu vou conquistar, vai ser uma consequência da minha fidelidade com Deus. Às vezes você não vai precisar fazer nada, Claudinho, mas por causa da fidelidade do teu coração com o Senhor, Deus usa pessoas para honrar a tua vida. Viu, Henrique? Deus usa pessoas para honrar a sua vida, Maíla, Henrique. Só seja fiel. Cumpra o chamado e o propósito de Deus. Cumpra o ministério que Ele tem para a sua vida. Com fidelidade, integridade, honestidade, responsabilidade, compromisso, amor. Não faça nada para chamar a atenção das pessoas. Faça porque você ama, tenha prazer de estar aqui. Rapaz, terminou o jantar onde todo mundo sai, todo mundo feliz. Parece que queria era que continuasse. Não queria nem desarmar as coisas, estava tão bonito o ambiente, rapaz, aqui. Não, pastor, não tira não, e tal, deixa os coraçãozinhos, eu deixo os coraçãozinhos. Tá os coraçãozinhos voando. O espelho está ali. Tinha muito mais coisa, estava linda a igreja. As pessoas amando, que foi o engajamento das pessoas amando, isso é corpo, mano. É fazer pessoas que não tinha tempo, que não se reunia como casal num ambiente para receber uma palavra. Esposos vieram com as suas esposas para esse lugar, cumprindo o chamado, cumprindo um propósito, irmão. Por amor, diga por amor. Foi o que o apóstolo Paulo fez. Filipenses capítulo 3, no verso 7, diz assim, por favor, coloca aí. A gente vai já para a nossa ceia. Filipenses 3, verso 7. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda. Por quem, irmão? Por si próprio? Não. Pelos seus prazeres? Não. Pelo que ele tinha? Não. Perda por Cristo. Versículo 8. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, pelo qual sofri perda de todas as coisas e as considero como escória para que eu possa ganhar a Cristo. Ei, meu irmão, isso é forte. Esse homem, ele teve um encontro pessoal com Jesus Cristo.
Mas ainda assim ele poderia ser uma pessoa que fosse soberba. Ele poderia chegar para os apóstolos dele. Vocês tiveram ele fisicamente, mas ele partiu e ele fala comigo a hora que eu quero. Ei, vocês estiveram com ele na mesa da ceia, mas ele veio falar para mim como foi aquela ceia, como ele quis organizar. Não, irmão, ele não foi soberbo em nada, ele considerou tudo como perda, os seus conhecimentos, a sua intelectualidade, tudo para ele era perda, só para ganhar a Cristo. Aleluia. Mas Cristo já estava com ele, meu irmão, não era suficiente. Você tem que ser assim, irmão. Você tem, mas você tem que ter esse pensamento. Rapaz, eu tenho, mas ainda não é suficiente. Sabe por quê? Porque Deus é o Shaddai, Ele é mais que suficiente. Aleluia. Você tem que ter isso, eu quero mais. Só isso não é suficiente. Deus é mais que suficiente. Ele considerou tudo. Se você for ler a lista dele, bota lá, irmão. Bota o versículo 1, por favor, a gente tem tempo. Versículo 1 de Filipenses 3. Finalmente, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Versículo 2. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da cortadura. Porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Versículo 4. Ainda que também podia confiar na carne, ele está falando de si mesmo agora. Se alguém outro cuida que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. Olha o currículo desse cara. Hebreu de hebreus, segundo a lei eu fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por causa de Cristo. Ei, irmão, nós temos que ser assim. Os meus conhecimentos não querem dizer nada. Os meus conhecimentos não querem dizer nada. Ele diz, rapaz, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, não é nada. Se eu conseguir ganhar a Cristo, eu perdo, eu lanço fora, eu me desprendo disso por causa de Cristo. Sabe o que é isso, irmão? É consciência de que Ele supre você em tudo. Mais do que as suas habilidades, mais do que os seus conhecimentos. Pode você ser PhD em divindade, ele vai mais do que isso. Aleluia. O Chiquinho sem saber ler, sem fazer nada. Mas se ele perder tudo por causa de Cristo, ele está indo além do que o PhD em divindade. É nós, irmão, que temos que ser assim. Ele lançou fora tudo por amor a Cristo. Continua o texto, por favor. Aleluia. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, foi o versículo que eu li agora há pouco, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, meu Senhor, meu Senhor. Olha a convicção, Ele é o meu Senhor, a minha vida é dEle, na totalidade Ele é o meu Senhor. Eu reconheço o senhorio dEle na minha vida, eu reconheço o senhorio dEle na minha família, eu reconheço o senhorio dEle no meu trabalho, eu reconheço o senhorio dEle onde eu botar a planta dos meus pés. Meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas e as considero como escória, que possa ganhar a Cristo, verso 9, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber a justiça que vem de Deus pela fé, verso 10, para conhecê-lo. Mas ele conhecia, irmão, mas não era suficiente. Para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Versículo 11, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dentre os mortos. Ei, meu irmão, tudo que ele fazia, ele ainda tinha, para ver se eu consigo chegar. É muito pouco que nós fazemos, irmão. É muito pouco, é raso.
É bom, mas precisa de mais, irmão. E deixa eu te dizer uma boa nova. Você já tem o que você precisa para ir além. Você já tem a presença de Deus dentro de você. Você tem o Espírito Santo habitando em você. Você não tem desculpas, irmão, para ficar paradisíaco. Não culpe ninguém se você não avança. Não culpa ninguém se você não tem ido além. Culpe você mesmo. Se existem responsáveis aqui por avanço de alguém, é você. Essa pessoa é você. Se desafia, irmão. Se desafia. Se desafia diante do Senhor. Coloca Ele à prova. Baseado no que Ele diz. Não baseado no que você quer. Porque se você colocá-lo à prova baseado no que Ele diz, irmão, Ele vai cumprir o que Ele diz. A grande questão é se você está disposto a honrar o que você fala. Porque o que Ele fala, Ele cumpre. Perder a vida por amor a Cristo. O martírio diário é algo que nós devemos viver antes do martírio físico. Estou dizendo que você vai ter que perder a sua vida mais uma vez. Antes de ser decapitado em Roma, anos mais tarde, Paulo já perdia a vida diariamente. A gente falou no início. Amém? Ele abriu mão de seus status como fariseu proeminente, de uma vida estável e de bens materiais. Ele gastava o seu tempo, sua saúde, suas forças físicas em viagens exaustivas, naufrágios e perseguições para fundamentar igrejas. Paulo gastou a sua vida, irmão, para abrir igrejas. Hoje nós temos essa consciência de igreja porque alguém ousou. Quantas viagens esse homem fez, irmão? E não tinha o recurso que nós temos. Não tinha avião, não tinha jato, não tinha trem-bala, não tinha carro, navios e alguns poucos cavalos muitas vezes. Mas esse homem foi tão longe, irmão, ganhando cidades para o Senhor Jesus Cristo, pagando preço com a própria vida, convicto, irmão, que um dia isso ia mudar o mundo. Convicto, rapaz, essa palavra começa aqui, mas vai alcançar. A mesma visão que o apóstolo Bud teve quando ele veio para o Brasil. Essa palavra vai alcançar o Nordeste, vai alcançar o Brasil, mas vai alcançar o mundo e está fazendo isso. Convicto, irmão, do chamado, convicto do propósito, da missão. Precisamos ter isso dentro de nós, mano. Você não precisa ser uma pessoa que vai abandonar, não é uma questão de abandonar, irmão. É uma questão de colocar prioridade na nossa vida. Existem prioridades na nossa vida e a sua primeira prioridade é Deus. Se Ele não estiver no centro, meu irmão, nada vai bem. Amém? Nada vai bem. Mas se Ele estiver no centro das nossas vidas, tudo vai bem. Vai ter perseguição, vai ter sofrimento, vai ter dificuldade por causa de Cristo, mas vai tudo ficar bem. Tudo vai ficar bem. Amém? Em resumo, irmão, perder a vida por amor a Cristo, no contexto das cartas de Paulo, é esvaziar de si mesmo para ser preenchido pelo propósito de Deus, entendendo que a sobrevivência biológica e secundária, quando comparada à fidelidade ao chamado de Deus para as nossas vidas. Perder para Cristo é ganhar, irmão. Perder para Cristo é ganhar. Perder de verdade é quando nós deixamos Cristo para conquistar as outras coisas. As outras coisas, sempre digo, vos serão acrescentadas. Nós não precisamos correr atrás de nada.
A Bíblia diz que as bênçãos do Senhor vêm na nossa direção. Eu não preciso estar correndo. Imagina só eu correndo atrás da bênção, a bênção correndo atrás de mim. Eu correndo atrás da bênção, a bênção correndo atrás de mim. Ei, irmão, fica na posição de Deus, a bênção te alcança. A bênção te alcança. É por isso que ele disse para os seus discípulos: olha as aves do céu, olha os lírios do campo. As aves nem semeiam nem ceifam, o Senhor alimenta todas elas. Olha os lírios do campo, nem Salomão se vestiu tão bem quanto elas. Por que vocês andam procurando coisas? Por que vocês andam mudando as prioridades? Quem busca essas coisas são os pagãos. Quem busca essas coisas são os ímpios. São os ímpios que estão o tempo todo querendo ostentar. É os ímpios que querem todo o tempo mostrar. Os ímpios passam 36 meses para pagar um celular para ficar postando na internet, correndo atrás para mostrar uma aparência. Nós não precisamos correr atrás dessas coisas. Essas coisas são lícitas, ainda que os pagãos vão atrás, ainda que os ímpios vão atrás, mas são lícitas. E porque são lícitas, e nós estamos dando atenção às prioridades certas, que é Deus, o reino de Deus e a sua justiça, Ele mesmo se carrega de acrescentar nas nossas vidas, sem precisar ir atrás. Não perda a sua vida, irmão. Não perda o seu tempo com as coisas desse mundo. As coisas desse mundo são passageiras, são perecíveis. Todo o tempo as coisas são saindo de linha e entrando outro. O carro sai de linha e entra outro. Aí aquele que gosta de cobiçar a onda do momento, a moda, eu tenho que comprar esse aqui. Saiu o celular mais novo, aí eu tenho que comprar esse aqui. Ainda usa os termos, né? É porque eu sou filho de Deus, eu tenho que ter o melhor, eu tenho que ser o melhor. Eu concordo com você em parte, irmão. Mas eu não preciso estar correndo atrás dessas coisas. Deus conhece os desejos do meu coração. Se eu ando alinhado com Ele, com a vontade dEle, se eu ando alinhado com os propósitos dEle, Ele vai acrescentar na minha vida. Daqui a pouco chega alguém para me abençoar. Eu vou me alegrar e vou entender. Fidelidade, integridade. Aleluia. Amém? Queria convidar o Ministério de Música, a gente vai... Você foi abençoado, irmão? Amém. Com essa palavra, tem mais coisas, mas o nosso tempo ali já está chegando no limite para nós fazermos a nossa ceia. Mas eu espero mesmo, irmão, que essa palavra alcance o seu coração. Amém? Que você possa realmente priorizar as coisas certas. Não perda a sua vida com qualquer coisa. Não perda a sua vida, o seu tempo com coisas fúteis, coisas passageiras. Irmão, nós estamos nesse mundo, mas nós não somos daqui, Amélia. Estamos aqui por um tempinho, é uma passagem. Você está fazendo um turismo aqui, é uma turnê que você está tendo aqui, passeando. Porque a sua pátria é celestial. Você é do céu. Quando você chegar lá, você vai contar o que você fez aqui, como você gastou a sua vida, o seu tempo. Ah, pastor, Senhor, eu conheci muitas praias belíssimas. Fui para o Canadá, fui para a Europa, foram muitas viagens que eu fiz, Senhor. O Senhor me proporcionou. Pregou meu evangelho? Não, fui conhecer as cidades.